futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia, com muita informação para trazer para vocês. Antes, ó, deixa o likeão aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Se for novo aí no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Vamos dividir nosso vídeo em dois momentos, falando ainda da situação do tribunal e também da questão aí envolvendo os ingressos para a partida entre Vasco e Ituano. Foram disponibilizados 4.000 ingressos para a torcida do Vasco e eu vou trazer para vocês aqui algumas informações. Segundo foi apurado pelo companheiro Joel Silva, que hoje inclusive trabalha no Lance, dos 4.000 ingressos disponibilizados, o Vascaíno já adquiriu 1.200, sendo 400 ingressos comprados na bilheteria do Novelli Júnior e 800 ingressos de forma online. A diretoria do Vasco reservou 1.200 ingressos. Parênteses grandão aqui. Por que a diretoria do Vasco reservou 1.200 ingressos? Para quem vai ser destinado esses 1.200 ingressos? A diretoria do Vasco, por algum acaso, agora ela vende ingresso avulso? Tá muito mal contada essa história, inclusive. Vou até entrar em contato com o companheiro Joel Silva, que eu acabei de ver essa informação agora, para ver se ele tem alguma informação de bastidor a respeito disso. Nunca vi isso, diretoria do clube reservando ingresso. Oi? Esquisito a história. Mas enfim, restam ainda 1.600 ingressos disponíveis aí para a torcida do Vasco, num total de 4.000 bilhetes. E agora eu vou trazer para vocês uma matéria do GE a respeito também dessa questão aí da capacidade do estádio de ingressos. Em pouco mais de 4 horas, mais de um terço da carga de ingressos para a final do acesso entre Ituano e Vasco foi vendida. Filas já se formaram desde os primeiros minutos do início da comercialização das entradas nos 3 pontos em Itu. Os 5.000 ingressos vendidos já representam pelo menos o terceiro maior público do Galo de Itu nesta Série B. Só os jogos contra Cruzeiro, que deu 5.890 telespectadores, e Grêmio, 5.460, tiveram mais público. As vendas começaram na manhã desta terça-feira. Além do estádio Novelli Júnior, palco da partida, as entradas estão sendo vendidas na loja Craques Esporte e na padaria Cidade Nova. Você que é de São Paulo aí está querendo comprar ingresso, repetindo, está sendo vendido na bilheteria do Novelli Júnior, tem venda virtual também, e na padaria Cidade Nova e também na loja Craques Esporte. No estádio, torcedores do Ituano e Vasco compraram ingressos na mesma bilheteria, com respeito de ambas as partes. Um destes exemplos é o pequeno vascaíno Arthur, de 11 anos, que estava junto com o pai André Luiz Egrégio. Ambos moram em Itu e torcem pelo Cruz Maltino. Tá passando a foto para vocês aí na tela das pessoas que foram mencionadas. O jogo pela última rodada do primeiro turno da Série B será às 18h30 neste domingo. Vale o acesso à elite nacional para as duas equipes. Quem vencer sobe, o empate é do Vasco. No estádio, os ingressos serão vendidos de terça a sábado, de 9 da manhã às 7 da noite. Domingo, de 9 até o início do jogo. Eu acredito que bem antes disso vai acabar os ingressos, tá? Nos outros 2 pontos, a venda acontece de terça a sexta, de 9 a 18. E no sábado, de 9 às 2 da tarde. A venda online só acontecerá a partir de quinta-feira através do site oficial do Ituano. E agora eu vou abrir para vocês aqui o site, para dar uma olhadinha. Deixa eu ver se vai abrir. Se abrir no site aqui, eu passo para vocês direitinho qual é o nome do site. Os torcedores do Vasco que ficarão alocados atrás de um dos gols terão 4.000 ingressos à disposição. Os outros 3 setores, totalizando 10.970 entradas, serão disponibilizados para a torcida do time mandante. Os portões serão abertos às 4h30, 2 horas antes da bola rolar. Beleza? Então é isso. Sobre o preço de ingresso para o Ituano, são 4.500 ingressos na arquibancada central. A inteira é 40, a meia entrada é 20. No tobogã são 4.000 ingressos, R$100 a inteira e 50 a meia, que é o ingresso para a torcida do Vasco. Arquibancada coberta, 2.470 ingressos, dá R$120 a inteira e R$60 a meia. Setor do Vasco, já informei para vocês, a parte do tobogã lá tá R$100 a inteira e R$50 a meia entrada. Para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês uma análise do Levinciano. Pô, como assim, Diego? Levinciano aqui no canal do nada? O Levinciano, para quem não sabe, ele é formado em advocacia e ele milita tanto no direito do esporte como também no direito aí mercante.
tá? Então eu vou deixar com vocês aí o Levenciano dando a opinião dele a respeito dessa situação do STJD, o que é que pode dar. Só vou já de antemão aqui fazer um grande parêntese, eu não sei se ele se equivocou, mas o Vasco não é réu no processo. Na primeira parte, aí ele alega que o Vasco poderia perder ponto, apesar dele acreditar que não vai acontecer, mas descarta esse início aí do vídeo, tá? Porque o Vasco não tem chance de perder ponto, o Vasco não é réu. Eu vou deixar a parte inteira que ele fala com relação ao processo, mas não custa nada vocês ouvirem. Só desconsiderando a parte A do vídeo aí, o Vasco não corre risco de perder ponto, porque ele não é réu. Os réus são o Sport, por todos aqueles artigos que eu já falei várias vezes aqui, e o Luiz Henrique e também o Raniel, beleza? Mas não custa nada ouvir mais uma opinião de mais um advogado, já que a gente vem trazendo várias informações diferentes aqui. Então, com vocês, a análise do Levenciano, que é advogado, como eu falei, tanto esportivo como também da área mercantil. Confere aí. Bom, vamos lá. Vou até pedir aqui para a produção colocar na tela as denúncias que foram feitas no STJD. São sobre 3 dispositivos do CBJD. O primeiro é contra o Vasco, produção. É ruim para o Vasco se isso acontecer. Por quê? Porque é o artigo 205 do CBJD e ele fala o seguinte: impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou qualquer outra forma. É o popular, Sandro, WO. Então, nesse caso em particular, o artigo 205 do CBJD, ele é o chamado WO. É quando, de alguma maneira, o clube ele não aparece para jogar ou abandona a partida por algum motivo. Então, o Vasco está sendo denunciado por esse dispositivo. Se o Vasco for condenado por esse dispositivo, isso significaria que o Vasco poderia receber uma multa, como está aí, de R$100 até R$100.000, e ainda perder os pontos em favor do Sport. Ou seja, o Sport levaria os 3 pontos da partida e o Vasco deixaria de computar o ponto que computou naquela partida. Ficaria somente a 1 ponto do Ituano. Então, esse seria um resultado desastroso, né, de ser considerado um WO, porque há uma discussão de que o juiz teria pedido para que o Vasco entrasse e ele não entrou, que ele teria encerrado, mas depois ele teria voltado atrás dizendo que teria segurança e o Vasco se recusou dizendo que teria segurança. E aí haveria uma discussão de que se o juiz tem a palavra final, não teria. Isso vai ser discutido no STJD, porque isso foi colocado dessa maneira também, né? Na minha opinião, isso não acontecerá, né? Eu acredito muito de que esse resultado do Vasco perder os pontos não será uma coisa possível. E aí nós temos os outros 2 dispositivos que estarão em discussão no STJD também, que são, aí já é contra o Sport. O artigo 205 é contra o Vasco. Os artigos 211 e 213 são contra o Sport. E o artigo 212, ele fala de deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para a sua realização. Ou seja, eu vejo grande chance do Sport ser condenado nesse dispositivo, mas esse dispositivo ele não tem perda de pontos. Esse dispositivo, a penalidade é uma multa de R$100 a R$100.000 e interdição do local até a satisfação das exigências. Pode haver até uma perda de mando de campo, alguma coisa assim, tá? Então, a interdição do local e uma multa. Não tem perda de pontos. O que poderia dar pontos para o Vasco é o artigo 213. O artigo 213 do CBJD ele diz o seguinte: deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça do desporto, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. Então, nesse caso em particular, poderá haver perda de pontos em favor do Vasco da Gama. Então, eu vejo que esse é um resultado possível. Do ponto de vista jurídico, eu diria que o Vasco tem grande chance de ter os pontos
da partida contra o Sport, ou seja, somar mais 2 pontos e comemorar o seu acesso para a Série A. Porém, vale dizer aqui que os julgamentos no STJD, muitas vezes, eles não têm um viés jurídico, eles têm um viés político, com alguma interferência da CBF. Então, pode ser que a CBF não queira que o campeonato seja resolvido no tapetão e que queira que a última rodada decida o campeonato efetivamente, porque existem clubes brigando pela posição. Tá? Agora, se você for olhar só do ponto de vista jurídico, eu diria que existe uma boa possibilidade do Vasco ganhar os pontos e não do Sport ganhar os pontos do Vasco. Ô, Leven, quando você diz aí que a CBF tem interesse que seja resolvido dentro de campo, né, talvez isso aí, eu não sei se eu falo a palavra certa, desanima, tá, porque o torcedor do Vasco quer que o Vasco suba. Essa é a verdade. Ganhando esses pontos, ótimo, o torcedor do Vasco vai comemorar. Ganhando do Ituano ou empatando, vai comemorar do mesmo jeito. Né? Só que o torcedor do Vasco está tão preocupado com esse jogo do Ituano que isso não é mentira, é verdade. O torcedor do Vasco está torcendo o Vasco ganhar os pontos do Sport, sim. Né? Mas quando você diz aí que para a CBF ela vai com os olhos de quê? Vamos jogar, não vamos saber nada de tapetão, que existe esse lado político. Então, isso quer dizer que a chance é grande também disso acontecer, né, Leven? Para ninguém ficar falando em tapetão hoje, amanhã. A gente tem que olhar para todos os ângulos. Eu acredito que o resultado mais provável é o Sport ser punido, mas não perder os pontos. Bom, se a gente for fazer uma leitura jurídica, né, o Sport pode perder os pontos, sim. Agora, existe o risco do Vasco perder pontos também. Isso tem que ficar claro para o torcedor vascaíno. Eu acho essa hipótese remota, né? Não acredito que isso vai acontecer, mas esse risco também existe. Quer dizer, você está colocando, não é uma opinião sua, você está colocando juridicamente o que foi passado da arbitragem para, né, na súmula da arbitragem para o STJD, né, para a CBF, né, STJD. Não, então, estamos analisando os dispositivos legais da denúncia. Sim. Agora, ai, Vasco, por que não ganhou esse jogo, o Sampaio Corrêa? Nada disso estaria acontecendo. Qualquer tipo de... Pessoal, vamos torcer para que a gente no STJD já tenha esses pontos e não precise passar mais um final de semana de sufoco. Né? Vamos torcer porque isso é possível. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E no final da noite aí eu chego com mais informações por volta das 10 horas da noite, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta vai, tamo junto. Valeu, fui.